Então, se a gente pode dizer alguma coisa do Walter Delgatti, me parece que ele é apenas um estelionatário, tá? Um pilantra, um golpista desses, que pode estar sendo utilizado no meio deste processo todo. Uma outra situação dessa semana, gente, vai ser o depoimento do Walter Delgatti, o Arara Hacker, que teve lá no Congresso, na CPI, depondo. Eu separei aqui um único trechinho apenas para ilustrar, tá? Vamos prestar atenção e depois eu quero fazer alguns comentários. Você, nesse momento, colocou, por exemplo, a possibilidade de você ser punido, ser preso por isso? Você recebeu deles algum tipo de garantia de proteção? Sim, recebi, inclusive... Inclusive, a ideia ali era que eu receberia um indulto do presidente. Ele havia concedido um indulto a um deputado federal, e como eu estava com o processo da spoofing à época, e com as cautelares que me proibiam de sair à internet e trabalhar, eu visava a esse indulto, e foi oferecido no dia. Então tá aí, né, um pequeno trechinho, né, do longo depoimento do Delgatti, tá? Eu assisti todo o depoimento, e o Delgatti, assim, gente, ele só respondeu, na parte da manhã, aos deputados e senadores governistas. Na parte da tarde, quando a oposição ao governo passou a indagá-lo, ele se utilizou da estratégia de manter-se em silêncio. Muito suspeito o que ele falou. Bom, primeiro ele abriu bastante a boca, né? Ele falou coisas assim bastante diretas, acusou diretamente o Bolsonaro, acusou diretamente a cúpula militar. Basicamente o que ele disse foi: olha, encontrei a Zambelli, tiramos uma foto, conversamos, e ela me prometeu um emprego. E a ideia da Carla Zambelli, aliás, é de uma genialidade, né? A Zambelli, que ajudou o Bolsonaro a não se eleger, correndo armada pelas ruas de São Paulo, na véspera da eleição, agora pode ser uma das principais responsáveis por levar o Bolsonaro para o chilindró, porque, segundo o que o Delgatti falou, teria sido ela a responsável por fazer o meio de campo e aproximar Delgatti de Bolsonaro. Mas o que ele contou foi o seguinte: olha, encontrou a Zambelli teria tido a brilhante ideia de utilizá-lo, né, ele como o hacker, né, da Vaza Jato. Para quem tá perdidão no rolê, o Walter Delgatti teria sido o hacker que conseguiu as informações lá do Telegram, do Moro, do Dallagnol, e que teria entregado tudo isso para Manuela Dávila, que encaminhou para o The Intercept, para o Glenn Greenwald, e aí o resto é história. Foi, no caso, daí que surgiram as reportagens da Operação Vaza Jato, que colaboraram também para que o Lula fosse inocentado e colaboraram para que fosse provada a suspeição do juiz Moro. Então a ideia da Zambelli era a seguinte: olha, vamos utilizar esse cara aqui que é o hacker da esquerda, e esse hacker da esquerda vai provar que as urnas eletrônicas são fraudadas, que é aquilo que o Bolsonaro vinha defendendo desde sempre. Então o Bolsonaro teria ligado para o Arara Hacker, né, o nosso querido Walter Delgatti, e teria dito que eles tinham grampeado o Xandão e queria saber se o Walter assumiria que foi ele que grampeou o Xandão. Então essa é a primeira acusação do Delgatti. Ele acusou o Bolsonaro de ter dito que grampeou Alexandre de Moraes, ministro do STF. Depois, então, Delgatti teria sido levado até o próprio Bolsonaro, que teria encomendado um crime dele. Basicamente foi isso que ele disse, que o Bolsonaro encomendou o crime. Qual seria o crime? Não sendo possível fraudar as urnas eletrônicas, o plano seria pegar uma urna emprestada, nela o Delgatti inseriria um código-fonte falso e, numa grande manifestação, eles mostrariam para os bolsonaristas a fraude, digitando ali o 22 e aparecendo um 13. Isso seria usado para causar pânico. E isso teria sido encomendado pelo próprio Jair Bolsonaro. Em seu favor, o Delgatti tem algumas provas do que ele diz. Por exemplo, tem a foto
dele se encontrando lá no, como é que é? Frango assado, né? Ou no hotel, agora não me lembro exatamente onde é que é a foto, mas ele tem uma foto com a Zambelli. Ele tem os depósitos na sua conta e existem como conectar esses depósitos ao dinheiro que saiu do gabinete da Zambelli. Também ele consegue provar que se encontrou com Jair Bolsonaro. Agora, é verdade a versão do Delgatti? Aí é complicado, minha gente. Aí é complicado. Porque vamos entender o seguinte. Na minha avaliação, Walter Delgatti sequer é hacker, tá? Sequer é hacker. Eu me lembro muito bem que à época da Vaza Jato saíram notícias dando conta de que o processo utilizado para ter acesso às informações do Telegram do Dallagnol teria sido obtido de uma maneira muito mais simples e não teria sido fruto de um hacker de inteligência rara, e sim de uma chupada de bala do próprio Dallagnol, que usaria o Telegram no seu desktop e que teria deixado aberto isso, e alguém poderia ter tido acesso a essas informações e teria mandado tudo num grande bolo para alguém que depois enviou para o Delgatti ou para a Manuela. Isso é uma das versões da história. Mas por que eu digo que eu não acredito que Walter seja um hacker? Porque muitas das coisas que ele fala simplesmente não fazem sentido. Ele não parece ter um grande conhecimento técnico do que fala. Me parece muito mais um estelionatário. Então, se a gente pode dizer alguma coisa do Walter Delgatti, me parece que ele é apenas um estelionatário, né? Um pilantra, um golpista desses, que pode estar sendo utilizado no meio deste processo todo. Porque, entre outras coisas, ele também disse que foi ele que redigiu, né, aquele laudo técnico utilizado pelos militares para questionar a lisura das urnas, também apresentado à época. Tá? Uma outra questão, ele está preso por ter invadido o CNJ. E, segundo o que ele mesmo disse, e eu acredito que isso faz mais sentido do que acreditar que ele é um grande hacker, que ele conseguiu fazer isso simplesmente porque as senhas eram estúpidas. Ele disse que as senhas eram 1, 2, 3 mudar, 1, 2, 3, 4, 5, ou coisas do gênero, né? E então ele teria tido acesso, ele teria inserido lá aquele mandado de prisão do próprio Alexandre de Moraes, que ele inclusive disse que deu uma ajeitada no português e finalizou a redação, que teria sido da própria Carla Zambelli. Bom, tem muita coisa estranha em tudo isso. Eu quero dizer para vocês que eu não confio em nada do que esse Walter Delgatti fala, e eu acredito que nós ainda não sabemos o suficiente sobre tudo isso. Agora, é lógico, isso ajuda a colocar mais lenha na fogueira, e principalmente esse tipo de depoimento, somado a outros elementos, vai ensejar, no caso já ensejou, a quebra do sigilo bancário do Bolsonaro. E aí sim a gente vai ter muito mais possibilidade de encontrar provas contra todos esses criminosos. Então, assim, eu peço pra galera segurar um pouco a onda com o Delgatti, tá? Ele não me parece ser um hacker, ele me parece ser um oportunista, um estelionatário, alguém que está sendo utilizado no meio de tudo isso, tá? E pode ser verdade o que ele disse? Pode. É difícil dele provar? É. Pode ajudar no meio de um monte de outras coisas? Sim, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado para não se emocionar com a versão do nosso Arara Hacker.